Bem, vamos agora conhecer o equipamento que mede o processo de evapotranspiração. O equipamento que mede o processo de evapotranspiração é denominado de lisímetro. Em que consiste o lisímetro? O lisímetro consiste em um cilindro que vai isolar uma área que seria o nosso volume de controle para fazermos o balanço hídrico, tá certo? Vocês estão observando aí na tela exatamente esse lisímetro. Esse cilindro ele vai isolar a área onde nós vamos fazer o balanço hídrico das áreas do ambiente adjacente. Então, você vai fazer uma chuva artificial através de um processo de precipitação artificial, que seria a irrigação, que vai ser o P. Essa água vai iniciar um processo de infiltração, ela infiltra no solo. Uma parte dessa água vai ficar armazenada nos poros do solo. Essa parte dessa água que ficou armazenada nos poros do solo vai ser succionada pela planta e vai evaporar. Uma outra parte da água vai percolar profundamente, tá certo? Até em regiões mais profundas do solo. E no caso do lisímetro vai existir um sistema de drenagem dessa água. Então, como é que você vai calcular a água que evapotranspirou? Você vai saber o seguinte, faz o balanço hídrico. Você vai ter a precipitação que chega ao solo, menos a vazão que está saindo pelo dreno, vai ser igual à evaporação mais o total de água que ficou armazenado dentro do solo. Então, se você sabe quanto é a precipitação e sabe quanto é a água que saiu, você, para conhecer a evaporação, que é a nossa variável desconhecida, você precisaria conhecer agora a quantidade de água que ficou armazenada no solo. Mas como é que você vai fazer isso em toda a coluna do solo? Então, normalmente o lisímetro ele tem uma balança, que ele vai medir, quantificar o peso do solo. Então, você vai ter o peso antes do início da precipitação e o peso após ter acontecido a precipitação. Essa diferença de peso é exatamente a quantidade de água que ficou retida no solo. Então, a quantidade de água que ficou retida no solo é quantificada a partir do peso. Nós sabemos quanto é o peso específico da água, 1 tonelada por metro cúbico. Então, com isso a gente sabe o volume de água que ficou estocado no solo. Então, precipitação que chega menos a vazão que está saindo, menos a quantidade de água que ficou estocada no solo, é igual à evapotranspiração da planta. Então, a evapotranspiração no lisímetro é medida a partir desse balanço hídrico. Existem alguns lisímetros que são posicionados aqui no estado do Ceará. Tem um lisímetro, por exemplo, próximo à cidade de Limoeiro, onde a gente tem condição de fazer esse tipo de avaliação. Então, a gente pode medir tanto a evapotranspiração potencial, quanto a evapotranspiração real da planta a partir desse lisímetro. Então, com o lisímetro, a gente tem condições de ajustar as equações que foram calculadas de evapotranspiração para um tipo de solo, um tipo de vegetação padrão, para aquele local nosso de interesse de cálculo da evapotranspiração. Então, ele vai possibilitar a gente calcular qual é a relação entre a evapotranspiração potencial de referência, calculada a partir das equações, e a evapotranspiração potencial de um determinado lugar, que ele vai dar um parâmetro regionalizado de quanto é que se dá o processo de evapotranspiração. Então, o lisímetro é um equipamento importantíssimo para fazer a avaliação da evapotranspiração.